se você não voltasse para a lei mosaica e não colocasse em prática os preceitos da lei mosaica, que por si só eram impossíveis de serem praticados, você não poderia ser salvo. Ou seja, para que você pudesse realmente ser salvo, não era baseando sua vida naquilo que Cristo fez, mas naquilo que a lei mosaica te garantia. Então Paulo está aqui veemente, ele está batendo de frente com esse povo. E primeiramente ele apresenta o argumento da experiência pessoal, porque os cristãos da Galácia haviam tido uma experiência de conversão com Jesus Cristo, e eles estavam menosprezando isso. Depois Paulo vai lançar mão de um argumento escriturístico, usando o próprio Abraão como personagem principal. Agora Paulo vai lançar mão de um argumento lógico. Ele vai usar a lógica para combater a heresia dos judaizantes. E eu queria que você acompanhasse comigo o desenvolvimento desse argumento paulino, para que nós possamos extrair, então, 3 aplicações para a nossa vida. Em primeiro lugar, usando o argumento lógico, Paulo está dizendo, a lei não invalida a promessa. Paulo está olhando para a promessa, ele não está olhando para a lei. O mais importante era onde tudo surgiu, era onde tudo nasceu, na promessa feita para Abraão. E não onde depois, e nós vamos ver o motivo, a lei mosaica é inserida. Então Paulo aqui ele vai usar o argumento lógico, dizendo que, em primeiro lugar, a lei não invalida a promessa, como muitos judaizantes estavam considerando, porque para os judaizantes, o complemento de tudo, ou seja, a promessa, a separação de Abraão, tudo isso confluía para a lei de Moisés. A lei de Moisés é o grande momento da história do povo hebreu. É aquela constituição, e a partir dali, Israel passa a existir de fato como nação. Então, para os judaizantes, todo o chamado de Abraão estava direcionado para o Sinai, estava direcionado para aquele momento quando a lei seria dada. Mas Paulo está dizendo, não, a lei não invalida a promessa. E ele vai começar dizendo aqui no versículo 15, veja só, irmãos, como homem eu falo. Aqui Paulo está lançando mão de um argumento puramente humano que era muito conhecido daquelas pessoas. Se a aliança de um homem com outro homem, no caso, for confirmada, ninguém anula esse contrato ou essa aliança, nem acrescenta nada. Quando havia um contrato firmado entre duas pessoas, não poderia haver a interrupção ou a intromissão de um terceiro. Aquele era um contrato entre duas pessoas, e aquelas duas pessoas que firmaram o contrato veriam a concretização daquele contrato. Então Paulo está falando como homem. Se a aliança de um homem for confirmada, ninguém anula nem acrescenta. Aí ele vai para a promessa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Veja só, não diz e as descendências. Aqui eu quero que vocês prestem bastante atenção. Não diz as descendências, como se fossem duas descendências distintas, como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua descendência que é Cristo. Mas digo isso, que tendo sido a aliança anteriormente confirmada por Deus em Cristo, a lei que veio 430 anos depois, não a invalida de forma a abolir a promessa. Porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa. Mas Deus, pela promessa, a deu gratuitamente a Abraão. Paulo está dizendo aqui o seguinte, irmãos, nós temos que olhar que Deus não tem duas descendências na terra. Deus tem uma descendência promovida, uma descendência construída a partir do momento em que ele creu em Deus. Ou seja, a partir do momento que Abraão creu, que Abraão realmente, pela fé,
obedeceu a Deus, a partir dali, ele criou uma descendência na terra. Os que são descendentes de Abraão não são os de sangue, mas são os da fé. E o personagem principal que fez com que isso fosse possível é também o descendente de Abraão, que é Cristo Jesus. Para entendermos isso, nós precisamos voltar lá em Gênesis capítulo 15, a partir do versículo 6. Eu quero que vocês acompanhem comigo, por favor, para que nós possamos compreender a importância da promessa. Por que Paulo está batendo nessa tecla? Por que Paulo está dizendo que a promessa ela é mais importante do que a lei? E creu ele no Senhor. Ele quem? Abraão. E imputou-lhe isso por justiça. Porque Deus havia pedido a Abraão para sair e olhar para o céu. E quando Abraão olhou para o céu, ele viu as estrelas. As estrelas estavam diante de Abraão. Irmãos, existem cerca de 300 mil, 30 milhões de estrelas conhecidas. 30 milhões de estrelas conhecidas. Mas nós sabemos que existem bilhões e bilhões de estrelas não conhecidas. Então Deus disse para Abraão, olha para o céu, conte as estrelas, se você pode. Conte, assim será a sua descendência. E aí Abraão creu sendo ele ainda aquele que havia ouvido uma promessa, não visto o cumprimento da promessa. Deus havia dito para ele, eu vou fazer de você uma descendência tão numerosa como essa que você está acabando de contemplar, como as estrelas do céu. Mas Abraão não tinha filhos, ele não tinha um herdeiro, e o herdeiro na casa dele seria o seu mordomo Eliezer. Veja só o desenrolar da história. Disse-lhe mais, eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar a ti essa terra para herdá-la. E aí Abraão diz, versículo 8, Senhor Deus, como saberei que hei de herdá-la? E disse-lhe, toma-me uma bezerra de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. E trouxe-lhe todos estes, e partiu-os pelo meio, e pôs cada parte deles em frente da outra, mas as aves não partiu. E as aves desciam sobre os cadáveres, Abrão, porém, as enxotava. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abrão. E eis que grande espanto e grande escuridão caiu sobre ele. Então disse a Abrão, sabes de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a nação a qual ela tem de servir, e depois sairá com grande riqueza. Tu irás a teus pais em paz, em boa velhice serás sepultado. E a 4ª geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis um forno de fumaça e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. Naquele mesmo dia, fez o Senhor uma aliança com Abrão, dizendo, a tua descendência tenho dado essa terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, e o Queneu, Quenezeu, Cadmoneu, Eteu, Perizeu e os Refaíns, o Amorreu, o Cananeu, o Girgazeu e o Jebuseu. Aqui é uma cultura oriental, irmãos. O que eles faziam naquela época? O que eles tinham como pacto? Eles pegavam um animal, matavam o animal, partiam as partes do animal e colocavam o animal partido, uma parte de frente para a outra. Aí as pessoas que estavam estabelecendo um contrato passavam entre aqueles pedaços. O sangue estava escorrendo, o animal havia sido morto, então era um pacto como se fosse um pacto de sangue, uma aliança de sangue. E eles iam passando entre aquelas partes de animais que estavam ali sendo colocadas uma diante das outras. Era uma forma oriental de estabelecer uma aliança, um pacto, um contrato. Acontece que Abraão aqui, quando isso é notório, quando Deus passa, observe que é Deus que faz isso. Abraão parte os animais. Ele coloca uma parte de frente para a outra.
Mas quem passa por aquelas partes, por aquelas metades de animais, é Deus. Abraão estava dormindo, um profundo sono veio sobre ele. E aí Deus profere a promessa. E Deus diz: a sua descendência herdará essa terra, porém ela vai ser peregrina numa terra estranha. Falando de quem? Falando do Egito. E ela será afligida por 400 anos, mas depois eu vou julgar essa nação, e eles virão para cá e vão tomar posse dessa terra, e essa descendência sua, Abraão, produzirá um descendente que irá remir o mundo, que irá salvar o mundo, que é Jesus Cristo. Então observe que aqui há um contrato onde Deus é o elemento principal. Qual foi a parte de Abraão? Abraão apenas creu. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado por justiça. Agora o restante é com Deus. E Deus é que dirigiu a história e fez com que tudo isso que ele havia prometido se cumprisse. Por isso Paulo está lançando mão de algo que era muito conhecido do judaizante, para dizer que a promessa era mais importante do que a lei, e que a lei de Moisés, que seria dada 430 anos depois, não invalidava a promessa que havia sido feita a Abraão. Observe só, versículo 12 diz que um sono profundo caiu sobre Abraão, grande espanto e grande escuridão caiu sobre ele, mostrando que no momento do pacto, no momento da aliança, Deus é que está estabelecendo uma aliança com Abraão. Não Abraão estabelecendo uma aliança com Deus. Isso para nós tem um peso muito grande. Sabe por quê, irmãos? Isso nos mostra que quando Deus é o agente principal da aliança, tudo se concretiza. Porque Deus não é homem para que minta. Entende? É por isso que nós temos que olhar para o Senhor e confiar nele. Se ele disse que há um céu esperando por nós, nós podemos acreditar que há um céu e que ele está lá esperando por nós. Se ele disse que nós vamos habitar com ele eternamente, eu acredito nele, porque o nosso Deus não é homem para que minta, e nós habitaremos eternamente com ele, porque ele é o agente principal da aliança. Quando eu olho para o Calvário, eu vejo um Deus que me amou, enviou seu filho, e através daquele filho, ele me promete uma salvação eterna, e eu acredito nele por conta disso. Porque quando você vai ver a história do povo hebreu ali no Antigo Testamento, você vai vendo Deus cumprindo tintim por tintim o que ele havia dito para Abraão. Mas é interessante que quando Deus fala de descendente aqui, ele não está falando de uma descendência sanguínea, repito, ele está falando de uma descendência que seria toda ela embasada na fé. Então, Paulo está dizendo, a promessa é o elemento principal, porque é lá que tudo começa. E os que são descendentes de Abraão são os da fé, não da lei mosaica. É como se a lei mosaica, segundo o judaizante, e se nós levarmos em consideração o que o judaizante estava defendendo, a lei mosaica havia caído de paraquedas no negócio, e o judaizante estava colocando a lei mosaica como um fim da promessa. E Paulo está dizendo, não, a lei teve a sua importância. Eu não nego a importância da lei, mas a lei trabalhou para a promessa, não a promessa trabalhou para a lei. Vocês estão entendendo? Esse é o ponto principal. E aí Paulo vai para o segundo ponto do seu argumento lógico. Veja só, em segundo lugar, Paulo vai dizer que a lei serviu de aio. Essa palavrinha é uma palavrinha diferente, né? Aio. Mas é uma palavra que tem todo sentido. A palavra aio é a palavra grega paidagogos. Daí vem a palavra pedagogo, que é um cuidador de criança. Então o que é que Paulo está dizendo? Escutem, a lei teve importância no processo? Teve. Mas qual foi o papel da lei? Por que foi que Deus deu a lei no Sinai? Para que ela pudesse servir de aio, para que ela pudesse servir de condutor. O que foi que a lei fez com Israel? A lei conduziu Israel ao longo da história. Israel foi sendo conduzido ao longo da história pela lei, até que veio Cristo. E aí o que foi que a lei fez? A lei agora entrega o homem para Cristo. E é Cristo que vai concretizar a promessa que havia sido feita
feita para Abraão no coração do homem. Então a lei teve um papel importante. A lei não foi dada para ser cumprida, porque é impossível cumprir a lei, nós já vimos isso domingo passado. Porque foi que Deus então deu a lei? Para que a lei pudesse conduzir Israel até esse grande momento quando o descendente de Abraão viria. E o descendente é Cristo. Acompanhe a leitura comigo, por favor, a partir do versículo 19. Logo, para que é a lei? Foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse, olha só, ele está falando de Cristo, a posteridade a quem a promessa tinha sido feita. E foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Quem é o mediador da lei, irmãos? Moisés. Ele que recebe a lei e apresenta para o povo, diferente da promessa. Porque quem é o mediador na promessa? Não tem, é o próprio Deus. É Deus que vai fazer aliança com Abraão. Não tem um mediador entre Deus e Abraão. Deus vai direto a Abraão e faz a promessa. Mas no Sinai não. Deus chama Moisés e entrega a lei para Moisés, e Moisés passa a lei para o povo. Isso por si só já mostra que a lei é diferente da promessa. E qual era o objetivo da lei? O medianeiro não é de um só, mas Deus é um. Não havia um Deus da promessa e um Deus da lei. Era um só. Não é? Logo, a lei é contra as promessas de Deus de nenhuma maneira, de nenhuma sorte. Porque se fosse dada uma lei que pudesse vivificar, a justiça, na verdade, teria sido pela lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de se manifestar. A lei, ela está cuidando do homem. Assim como naqueles tempos, um homem rico, muito rico, pegava um pedagogo, um paidagogos, um aio, e entregava o filho para que aquele aio pudesse cuidar dele, até o momento em que ele seria capaz de herdar a fortuna do pai. Isso era muito comum naqueles tempos. Havia os pedagogos que cuidavam das crianças. Muitas vezes esses pedagogos eram próprios escravos na casa, que tinham cultura, que eram letrados. Os pais, então, entregavam as crianças para esses pedagogos, para que os pedagogos cuidassem dos filhos até o momento em que eles pudessem receber a herança. É isso que Paulo está dizendo. A lei teve esse papel. Ela não foi dada para aperfeiçoar, ela não foi dada para justificar, ela não foi dada para salvar, ela foi dada para que o homem pudesse ser apresentado a Cristo. Cristo é o descendente de Abraão. Ele é o sentido de tudo, ele é o centro de tudo, ele é a razão de tudo, é tudo por ele, é tudo para ele, é tudo dele. Entende, queridos irmãos? Isso é muito importante. Então aqui nós estamos vendo Paulo dizer, mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas, preste atenção, depois que veio a fé, não estamos mais debaixo de aio. Estamos prontos, fomos entregues a Jesus Cristo. Entende? Então, Paulo vai dizer aqui, versículo 21 e 22, eu repito, logo a lei é contra as promessas de Deus, por isso que é o texto-chave, de sorte nenhuma, porque se fosse dada uma lei que pudesse vivificar, a justiça, na verdade, teria sido pela lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. E aí nós precisamos ler Romanos 10,4. O que Paulo fala em Romanos 10,4? O fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Por isso, irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Aí você pode me perguntar assim, pastor, então isso significa que eu posso comer sangue? Pode, irmão, pode comer sangue. A não ser que você não queira por uma questão de saúde, você não confia, você acha que pode ter algum problema ali sério, você não tem muita confiança ali, pode ter alguma doença, eu entendo. Ok, eu entendo.
Mas você dizer que é uma lei, que é proibido comer sangue, não é, porque o fim da lei é Cristo. Pastor, então significa que eu posso comer carne de porco? Pode comer carne de porco, irmão, e me chama, por favor. Entende? Pode comer a carne de porco. Pastor, então isso significa que eu não tenho que ficar preocupado em guardar dia santo? Não. Querido, por que nós descansamos aí nesses feriados santos? Não é porque é sagrado para nós, é porque nós não temos nada a ver com isso. Quem inventou esse feriado não fomos nós. Então eu vou descansar também. Mas eu não inventei nada. Entende? E olha, vou dizer uma coisa para vocês, já teve muito feriado aí que eu trabalhei. Por quê? Eu não estou mais debaixo de lei. Eu não estou mais debaixo de um conjunto de regras. Pastor, então, com todo respeito, mas eu vou dizer, pastor, então significa que hoje eu não preciso mais guardar o sábado? Não! Sabe por quê? Nós temos que guardar todos os dias. Todos os dias. Não é só um dia na semana. Ah, domingo é o dia do Senhor, amém. É o dia da igreja se reunir para culto. Mas o meu dia para cultuar, para adorar, para servir, para louvar o Senhor é segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Entende? É o que nós falamos aqui mais ou menos na escola bíblica dominical. Senhor, entrando em sua presença. Não, querido, você não sai da presença de Deus. Você está na presença de Deus o tempo todo. Nós continuamos na presença de Deus o tempo todo. Você está trabalhando, você está na presença de Deus. Você está estudando, você está na presença de Deus. Agora, Senhor, em sua presença, em oração, eu me encontro. Ok, então você está agora na presença de Deus orando. Ou então, você está na presença de Deus lendo a Bíblia. Mas o cristão nunca sai na presença de Deus, a não ser que ele esteja em pecado. Aí é diferente. Entende? Então, querido irmão, preste atenção, não é o pastor Alex que está falando. Não é uma lei de uma igreja. Isso aqui é palavra de Deus. Paulo está dizendo, a lei não foi dada para justificar, a lei não foi dada para aperfeiçoar, a lei não foi dada para santificar, a lei não foi dada para salvar, a lei foi dada para que nós pudéssemos ser conduzidos a Jesus Cristo, que é o descendente de Abraão. E pela fé em Jesus Cristo, eu me torno descendente de Abraão. Porque os que são da fé é que são descendentes de Abraão. Entende, querido irmão? Por isso, querido, deixa eu te falar uma coisa. Que me perdoe os dispensacionalistas. Se há algum dispensacionalista aqui, me perdoe, mas eu vou falar uma coisa para você. Deus não tem dois povos na terra. O povo judeu e o povo gentio. Deus não tem dois povos na terra. Deus tem um povo na terra, composto de judeus e gentios, que pela fé em Jesus Cristo são descendência de Abraão. Entenderam? Não existem dois povos na terra. O povo judeu e o povo cristão. É um só. E Paulo vai dizer isso daqui a pouco. Porque não são descendências. Só tem uma descendência de Abraão, que Deus disse lá em Gênesis 15, e foi reiterado ao longo da história. É a descendência de Abraão segundo a fé. Esses são verdadeiros descendentes de Abraão. Você é descendente de Abraão, irmão. Você também é, minha irmã. Porque você crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. E aí Paulo vai dizer aqui em terceiro e último lugar. Em terceiro lugar, a fé na promessa nos iguala diante de Deus. Olha só o que eu acabei de dizer. Não tem dois povos, só tem um povo. Um povo que pela fé descende de Abraão. E aí Paulo vai dizer, porque todos, ele está falando para quem? Para uma igreja. Aliás, para igrejas que estavam numa região chamada Galácia. E ele está dizendo, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus, porque os judaizantes viviam dizendo, nós somos filhos de Abraão. Nós somos filhos de Abraão, e para você ser um filho de Deus, você tem que ser filho de Abraão, você tem que ser descendente de Abraão, você tem que se tornar um judeu, você tem que ser circuncidado, você tem que guardar as festas solenes, você tem que guardar as leis dietéticas. Para ser filho de Deus, tem que ser filho de Abraão. Aí Paulo está dizendo, não, todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus, que é o descendente de Abraão. Porque todos quantos fostes
batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Agora preste atenção no versículo 28, que é a cereja do bolo. Ele diz assim: nisso não há judeu nem grego. Não há servo, ou seja, não há escravo nem livre. Não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Aleluia! Entende, irmãos? Então eu repito, não tem dois povos na terra. Existe um povo que Deus formou, tendo como base a promessa, que se cumpriu em Cristo Jesus. Então esse povo na terra, ele é composto de quê? Ele é composto de gente de todas as tribos, raças, povos e nações. Está entendendo a unidade do povo de Deus? Não existe no povo de Deus, dentro do povo de Deus, alguém, nesse sentido aqui, nesse sentido, a fé é inclusiva. Nesse sentido, ela é inclusiva. Porque ela inclui no mesmo corpo quem? Judeus, gentios, árabes, asiáticos, mulheres, homens, crianças, pessoas das suas mais variadas etnias, pessoas das mais variadas raças, porque a partir do momento em que você crê em Jesus Cristo, você se tornou descendente de Abraão. Isso é muito importante, irmãos. Isso aqui desconstrói um monte de coisa que verdadeiramente, às vezes, o diabo quer colocar no nosso coração e nós começamos a olhar as coisas de forma diferente, de forma errônea. Então, Paulo está dizendo, a promessa é o ponto principal. A lei trabalhou para a promessa. Não é a promessa que trabalhou para a lei. O fim não é a lei. O fim é a promessa em si mesma. Porque é pela promessa na pessoa de Jesus Cristo que viria e na promessa de que uma descendência seria produzida a partir dele, é que nós nos tornamos filhos de Abraão. Por isso eu quero aprender com você aqui, aqui eu repito o versículo 29, não é? Se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Aqui eu quero aplicar aqui na nossa vida, eu quero tirar daqui 3 lições, 3 aplicações cristológicas, ou seja, 3 questões voltadas para Jesus Cristo que precisam ser observadas por nós com muito carinho. Primeiro, querido, nada nessa vida pode ser mais importante do que aquilo que temos recebido de Deus em Cristo. O que nós recebemos de Deus em Cristo? Perdão dos nossos pecados, todos eles, todos, perdão dos nossos pecados. Recebemos de Cristo justificação. Quando Deus olha para você hoje, Ele não vê mais um pecador condenado. Quando Ele olha para você hoje, Ele vê um pecador justificado. Por quê? Porque a justiça de Cristo está sobre você. Você não é mais uma pessoa destinada ao inferno, você foi selado e separado e guardado para o céu. Então, tudo aquilo que nós recebemos de Cristo, tudo, nada pode ser mais importante. Eu não sei se eu já contei para vocês a historinha do sujeito que foi viajar de navio, e chegou lá no navio, ele se trancou dentro do quarto, e a viagem durou 1 semana. E aquele homem passou 1 semana comendo bolacha no navio. Imagine. Agora há pouco tempo eu fui para Piúma, no Espírito Santo, e eu cismei de andar eu não sei como é que chama aquele barco, escuna, não sei como é que chama. Eu cismei de andar naquele negócio. Só Jesus na causa. Aquele negócio, eu entrei nele e ficava assim. E o meu estômago foi embrulhando, irmãos. Meu pai amado, e foi me dando um enjoo. E eu tinha tomado café, e aquele negócio vinha parar aqui em cima, vinha parar aqui embaixo, e o trem não parava de balançar, e eu assentado assim, a minha esposa olhando para mim, eu com um sorriso amarelo. E ela disse assim, está gostando?
Jesus, que coisa horrorosa que é aquele negócio. Aí fomos para uma ilha, né? Até que no trajeto foi aceitável, no trajeto não balançou tanto não, mas quando parava, ai, Jesus, aí eu já fiquei pensando na volta. Aí a minha esposa, vamos comer alguma coisa? Eu não vou comer nada, eu não vou comer nada aqui, não é? Eu fico imaginando esse sujeito aqui comendo só bolacha com aquele negócio, né? Balançando a viagem inteira comendo bolacha. Aí uma pessoa disse assim, por que você não almoça? Por que você não janta? Ele disse, almoço? Janta? Mas como assim? Eu tenho direito de almoçar? Eu tenho direito de jantar? Tem, você pode almoçar, jantar. Quando você comprou o ingresso para entrar, você pagou por tudo. E já estava no final da viagem e o sujeito passou a viagem inteira comendo bolacha. No final é que ele foi descobrir que podia ter almoçado, ter jantado, ter comido sobremesa. No final da viagem. Por que eu estou contando essa história para você? Porque tem muita gente hoje que só vive de bolacha. Na vida. Só bolacha. Enquanto existe um banquete preparado por Cristo, as pessoas só querem saber de bolacha. Entende? E por isso estão esfomeadas, enjoadas, amareladas, doentes. Porque não se alimentam do que Cristo lhes oferece. Nessa viagem da vida só comem bolachas todos os dias. E a viagem está chegando no final e a pessoa bolacha, 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 bolacha. É por isso que nós temos que gritar e dizer, ei, tem um banquete em Cristo esperando por você, amigo. Cristo pode te dar muito mais do que bolacha. Você não tem ideia do que Cristo pode te oferecer nessa viagem. Então, irmãos, vamos valorizar o que Cristo nos deu. Vamos valorizar aquilo que nós temos em Cristo Jesus. Vamos ser gratos a Ele, vamos amá-lo, vamos louvá-lo, vamos adorá-lo. Porque Ele nos tem dado banquetes extraordinários todos os dias. Todos os dias. O que é isso aqui agora que nós estamos recebendo de Cristo? Um banquete. Vindo dele, uma mesa está posta diante de nós. Todos os dias. Alimente-se de Cristo, receba o que Cristo tem para te dar. Saia da bolacha. Bolacha não tem vitamina. Embora eu goste muito de bolacha, viu, gente? Mas bolacha não tem vitamina. De vez em quando não tem problema não, né, gente? Mas todo dia, você vai ficar doente. Entende? Você conhece alguém? Não precisa falar. Você conhece alguém que está morrendo de fome porque só come bolacha? Você já falou para essa pessoa que existe um banquete? Então nada nessa vida pode ser mais importante do que aquilo que temos recebido de Deus em Cristo Jesus. Os judaizantes estavam trocando a mesa farta da graça de Deus pelas bolachas da lei. Estavam muito apegados ainda à lei de Moisés, comendo bolacha, desprezando o que Cristo estava lhes oferecendo, a liberdade que Cristo oferecia. Mas eu aprendo uma segunda lição aqui. Preste atenção, Jesus Cristo, somente Ele é o sentido de tudo. Todo o sentido da vida está em Jesus Cristo. A lei em nada aperfeiçoou o homem, mas ela serviu de aio ou serviu de condutor. O cumprimento da promessa feita a Abraão se deu em Cristo. Por isso, Cristo é o centro. Todo sentido se encontra nele. Nenhum homem, nenhuma mulher, nenhuma denominação, nenhum conjunto de regras ou normas é capaz de dar sentido à vida. Só Jesus Cristo. Entende? Somente Jesus pode trazer aquela alegria que o mundo não pode. A alegria de Cristo em nós é diferente. Somente Jesus Cristo pode nos dar a paz que o mundo não pode. Porque a paz que Cristo nos oferece é diferente. Tanto é que Jesus disse o quê? Deixo-vos a paz. A minha paz
vos dou, não vô-la dou como o mundo a dá. Existe algo dentro de nós que ninguém explica, é a paz de Deus que excede todo entendimento, e isso você só encontra em Cristo Jesus. Só nele. Ele é o sentido de tudo. O sentido. Qualquer que seja o vazio do seu coração, existe alguém que o preenche completamente. E esse alguém é Cristo Jesus. De uma forma bem popular, de uma forma bem prática, Deus é do tamanho exato do vazio do seu coração. Ele se encaixa. Nenhuma fresta, nada fica por ser preenchido quando nós estamos em Cristo Jesus. Não há uma única área da nossa vida que Jesus Cristo não tenha acessado e não tenha mudado. Tudo, qualquer que seja a área, encontra sentido em Cristo Jesus. A terceira e última aplicação para a nossa vida. Por tudo o que Cristo fez, não retroceda. Não volte atrás. De vez em quando eu fico ouvindo pessoas que desistiram, que voltaram a comer bolachas, que abandonaram a fé, que abandonaram a graça de Deus, que abandonaram o Senhor. Estão totalmente envoltas no pecado de novo. Estão totalmente dominadas pelos vícios, fora da presença de Deus, com a vida indo de mal a pior, porque retrocederam. Os judaizantes estavam fazendo isso. Eles tinham diante de si a mensagem da graça, eles tinham diante de si a possibilidade de se encontrarem com Cristo verdadeiramente e entenderem que Cristo pôs fim àquele conjunto de 613 preceitos, mas eles estavam deixando Cristo e retrocedendo para Moisés, retrocedendo para o Sinai, retrocedendo para a lei e se apegando na lei. Meu querido irmão, minha querida irmã, escute uma coisa que eu vou dizer para vocês aqui nesta manhã. Eu sei que é difícil seguir Jesus Cristo. Eu sei que não é fácil caminhar com Cristo. Existe um preço a ser pago. É difícil mesmo, não é fácil. Você tem que abrir mão de algumas coisas que não condizem mais com a proposta do Evangelho. Você tem que lutar contra a carne, você tem que lutar contra os seus instintos maus. Eu sei que é difícil, não é fácil. Mas em nome de Jesus Cristo, permaneça nele, não desista, não o abandone, caminhe com ele, vá em frente com ele. Veja só o que A.W. Tozer vai nos dizer. A vida cristã começa com a graça, deve continuar com a graça e deve terminar com a graça, graça maravilhosa. Não deixe o diabo levar você de volta para o terreiro dele, para o ambiente dele, para o espaço dele. Ele quer tirar você da presença de Deus, ele quer fazer com que você viva debaixo da égide dele, ele quer fazer com que você viva debaixo dos ditames dele, ele quer escravizar você de novo, ele quer colocar você dentro de uma jaula novamente, de uma prisão, ele quer colocar algemas em você. Mas nós saímos de lá, nós fomos libertos pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Não retroceda. Fique firme, vamos orar por você. Você, minha querida irmã, você que está aqui nesta manhã, sua vida está difícil, está passando por luta, por problema. Nós temos um ministério na igreja voltado para você, um ministério de mulheres que tem abençoado a vida de tantas irmãs. Essa semana, irmã Daniele, eu fui fazer uma visita para uma pessoa, e a irmã que me recebeu na visita me disse uma coisa mais ou menos assim: pastor, como eu tenho sido abençoada pelo Ministério de Mulheres da igreja. Como que esse Ministério de Mulheres foi um divisor de águas no meu caminhar com Cristo. Louvado seja Deus, eu louvei a Deus. Sabe por quê? Porque Deus usa esses ministérios para cuidar de nós. Então está difícil para você? Converse com a líder. Ela vai te conhecer melhor, ela vai marcar um horário para conversar com você. Entre para o Ministério de Mulheres, venha ser cuidada por esse ministério que tem abençoado tantas vidas.
Você é um jovem que está passando por algum tipo de problema, de dificuldade, eu vou te apresentar o líder da juventude, venha participar dos projetos, dos programas da nossa juventude. Ou você está passando por uma outra dificuldade qualquer, fale comigo, tem um pequeno grupo na cidade que pode te atender. Nós temos 6 pequenos grupos na cidade, um deles pode realmente estar perto da sua casa, você vai ter aí o apoio de uma liderança preparada. Não há motivo para você retroceder. Existem N maneiras de você continuar caminhando com Cristo e nós queremos ajudar você, mas não retroceda, não troque o que você recebeu de Cristo por aquilo que o diabo quer mostrar para você que é melhor, porque não é, vai te matar. Não volte para as bolachas em nome de Jesus. Fique com o Senhor. Fique com o Senhor. Está difícil? Eu sei que é difícil mesmo. Jesus nos diz lá em João 16:33, tenho-vos dito essas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Entendeu, irmãos? Agora, por favor, não vai se isolar, não vai embora, não se afaste, venha falar conosco. Às vezes a gente vê a pessoa indo embora da igreja e a gente nem sabe o porquê, porque a pessoa não fala. Venha falar conosco, pastor, eu estou indo embora da igreja por causa disso. Não, não vá, vamos caminhar, vamos conversar. O que é que nós podemos te ajudar? Desde que nós não tenhamos que negociar a palavra de Deus, porque se tiver que negociar a palavra de Deus, aí não tem jeito. Se tiver que abrir mão de algum princípio bíblico para que você fique na igreja, me perdoe. Mas nós vamos perder você. Porque nós não vamos negociar a palavra de Deus. Mas se você está realmente com algum tipo de dificuldade e quer nossa ajuda, vamos caminhar junto, vamos conversar. O que está acontecendo? A gente quer orar por você. A gente quer inserir você em algum grupo da igreja, algum ministério que possa te ajudar. Mas não retroceda, porque Satanás quer destruir você. Os judaizantes estavam retrocedendo. Não retroceda.